Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo, a última parte da história de Babilônia, tá? Sem muitas delongas, já vou pra cá pra terminar, vai ser agora e encerra, tá bom? Vamos lá. Eu sempre venho trazendo essas histórias que é para dar conhecimento para vocês, libertar vocês dos enganos, tá? Para quem quer estudar e para quem não quer ser manipulado nem enganado, tá? Isso aqui é para quem gosta de não ser enganado nem manipulado. E conhecimento é poder, irmãos. Conhecimento é poder. Ainda mais de coisas espirituais. Vamos lá. A cabeça de ouro que Daniel descrevera em sua visão foi substituída pela águia e pelas armas de prata e o leão pelo urso. A Babilônia era o colosso econômico do mundo antigo, mas para a desaprovação de Deus, havia se tornado novamente um exemplo de decadência moral e de corrupção. Seus líderes haviam se embebedado com o próprio poder. Para muitos intérpretes da Bíblia, as quedas sucessivas da Babilônia nos ensinam uma grande lição. Deus reina na história. Mas será que a Babilônia se reergueria novamente? Ao longo deste documentário, acompanhamos a ascensão e queda da Babilônia, desde Nimrod até os tempos do reinado de Belsazar. Ele foi o último rei da Babilônia, mas o local continuou sob o domínio dos persas por um pouco mais de 200 anos. Então eis que Alexandre o Grande, em sua busca pela conquista do mundo, derrotou os persas e conquistou a cidade da Babilônia. Alexandre estava enfeitiçado pela... Ali é onde que o general de Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio, veio e também foi ele, acho que foi na época do Alexandre o Grande, né? Que me corrija se eu tiver errado, alguém que tem mais conhecimento aí, que profanou o templo de Deus. Babilônia. O pensamento de que todo mundo conhecido poderia ser unificado sobre uma única civilização, uma cidade, um homem, se tornaram seu objetivo principal. A glória das glórias para o imperador movido pela ambição terrena. Que ele conquistou vários reinos. Alexandre morreu por ele na Babilônia em 323 a.C., no próprio trono de Nabucodonosor. Nos anos seguintes, a cidade começou a se deteriorar. Já na época de Jesus, os palácios e templos da Babilônia já haviam se tornado ruínas, escombros de uma velha civilização decadente e sem brilho. Tempestades de areia haviam enterrado os parques e aquedutos, até mesmo o Eufrates já havia mudado de curso. A Babilônia recebeu a visita de um imperador romano 85 anos após a morte de Jesus, e não encontrou nada além de seixos, pedras e ruínas. Hoje, a superpotência do mundo antigo se encontra desolado e esquecido. Seus palácios, templos, parques e jardins, suas ruas e avenidas largas são apenas pó e escombros. Somente uma pequena parte foi restaurada como um parque arqueológico. A maior parte da vasta metrópole permanece um deserto abandonado, não sendo mais a cidade viçosa dos seus dias de glória. Ela jaz desocupada, abandonada e esquecida. Um autêntico cemitério das vaidades humanas. Mais tarde eu acho que Ciro não, o Antíoco Epifânio, o general lá, profanou o templo depois da conquista de Babilônia. Acho que foi nessa época de Alexandre o Grande, né? Que ele era Antíoco Epifânio, um dos generais, né? De Alexandre o Grande. A glória dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Uma das escrituras encontradas nas paredes do palácio previa o final da Babilônia como uma cidade desenvolvida. Quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos que a Babilônia se torna mais do que uma mera localidade geográfica. Ela simboliza uma ideologia, uma atitude, a epígrafe de uma civilização organizada em oposição a Deus. É neste ponto que surge a grande questão. Em todas as épocas, o povo de Deus viveu em meio a uma Babilônia espiritual, um reino cercado pela crença em inúmeros deuses e deusas, politeístas em sua essência, porém um mundo sem o Deus bíblico, o único verdadeiro Senhor.
Então, neste mundo, um mundo em busca das benesses e vantagens do lado físico e material, motivado pelo lucro, pela avareza e a luxúria, pouco ou nada eleva seus pensamentos e intenções ao reino espiritual, ao reino de Deus, o verdadeiro mundo que importa a todos nós, os filhos de Deus. Esse comportamento se assemelha totalmente ao que conhecemos como padrão babilônico. E nesse sentido, a ideia da Babilônia continua presente. Sim, vai ter no final dos tempos. E vão querer reerguer a grande cidade. O mal e o desafio a Deus até as últimas consequências, ele usa a expressão Babilônia a Grande. A expressão encontrada no último livro da Bíblia, o misterioso Apocalipse. É frequentemente considerada uma das partes da Bíblia mais difíceis de serem entendidas. E está repleta de estranhas imagens, visões e sonhos. E para compreendê-las plenamente, é necessária muita dedicação e conhecimento da palavra, para não deixar a mente dos homens turbar o conhecimento inspirado na Santíssima Revelação. Os escritores apocalípticos ansiavam naquela época por uma interferência decisiva de Deus na história. Porque os incrédulos não vão entender. O Apocalipse viveu um tempo de perseguição. Agora, aqueles que são escolhidos, gente, por exemplo, vai ter alguns cristãos que vai ter mais conhecimento bíblico que outro. Não quer dizer que alguns cristãos não têm o Espírito. Tem, mas ele ainda não foi despertado. Então, aqueles que têm mais conhecimento, passa para o outro. Aí o outro passa a entender. Entendeu? E se ele compreender, ele prova que ele é o escolhido. Porque ele está compreendendo o que o outro está passando, entendeu? Agora, os incrédulos não conseguem entender de jeito nenhum. E nem aceitam, e nem concordam, e acham que é um livro de figura só, que nada daquilo vai acontecer, entendeu? Não dá valor às coisas de Deus. E referente lá, quando o Antigo Epifânio profanou o templo, que não vai contar, porque não está ligado diretamente ali às histórias, já sai um pouco, né? Que ele conquista os outros reinos, Antigo Epifânio profana o templo de Deus. E aí estoura a guerra dos Macabeus. Entendeu? Que conta nos livros apócrifos de Macabeus, né? Que na Bíblia comum não relata muito essa história da guerra dos Macabeus. Só dá um pequeno, né? Vamos lá, só para terminar. A atitude descrita nesses textos como Babilônia a Grande é atemporal e penetrante. É uma atitude de oposição a Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, as referências da Babilônia a Grande, nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse, têm muita importância para nós nos dias de hoje. E vi uma mulher montando uma besta escarlate repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e muitas pérolas. Na sua fonte estava escrito o nome mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então o anjo me disse, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. No livro do Apocalipse vemos esta imagem como um templo no futuro. Uma mulher, a besta, as cores brilhantes e o simbolismo. O simbolismo da prostituição. A Bíblia menciona bastante, mas não somente a física entre os homens e mulheres, mas a prostituição dos valores dos conceitos sagrados da palavra de Deus. Exatamente. Deus os valores distorcidos. Dela como os indivíduos e as nações são seduzidas pela submissão e a doutrina do que é agradável aos homens. No livro do Apocalipse, a Babilônia Grande se torna a palavra código para o sistema anticristão abominável. Isso, o sistema dedicado a acumular poder e riquezas através do comércio mundial. Esta é a atração fatal da Babilônia, o ganho comercial obtido a qualquer custo. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, como elas se prostituíram, os reis da terra também, os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. O livro do Apocalipse, na verdade, descreve o ápice final do espírito da antiga Babilônia, uma atitude contra Deus que está presente até hoje, presente através da história, e que irá atingir o seu clímax no final dos tempos. Mas apesar de todas as tentativas de menosprezar o poder supremo, a onipresença de Deus, não importa o que houver pela frente, o triunfo supremo de Deus sobre todas as coisas está assegurado. No capítulo 18 do livro do Apocalipse, comemora antecipadamente a vitória final de Deus sobre a Babilônia a Grande. Ele não vai deixar perdurar essas coisas aí. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo.
E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém já compra sua mercadoria. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo e seu tormento, chorando e pranteando. Então um anjo forte levantou uma pedra, uma pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será encontrada. Então, irmãos, aqui vai uma ressalva que eu vou explicar para vocês. O que ele está querendo dizer ali? É o que eu falo. Que nem os homens construíram tudo. É o que eu disse anteriormente, né? No início dos estudos, e disse no outro estudo lá, que é a Babilônia, que eu fiz, que eu já lancei aí, né, no YouTube. Então, o que isso quer dizer? Que os homens construíram tudo que ele construiu hoje para ganhar dinheiro e enriquecer às custas da escravidão dos mais pobres. Entendeu? Então, ferrovias, aviões, tudo isso foi construído para ganhar dinheiro e para poder fazer negócios, as vendas, os comércios dele. Mas dentro desse comércio tem todo tipo de comércio. Não é só comércio de alimento, que traz na ferrovia alimento, né? Que traz nos navios. Porque lá no livro de Apocalipse fala que é destruído e pegado fogo os navios, onde os mercadores faziam seus comércios e viu o incêndio dessas coisas e eles choraram, porque é uma empresa luciférica, entendeu? Porque eles comercializam não só e dentro desses alimentos com preços altíssimos e outra, com desvio, com corrupção, e ainda tem a lavagem de dinheiro, entendeu? É que muitos não estudam essas coisas. Eu sei que alguns estudam, alguns sabem do que eu estou falando, outros não. Então tem lavagem de dinheiro, é igual aquele, quando é transportado, sabe o que? Quadros de obras de arte, onde se lava dinheiro, entendeu? Então os tráficos de armas, os tráficos de pozinho, né? Tudo isso, quem ganha com isso? As guerras, quem lucra com isso? Os poderosos que estão lá em cima, por isso que nunca se acaba. Fora os tráficos de seres, que eu não posso falar, né? Que tem também, né? E tudo isso é uma grande corrupção. Que a gente, nós, os leigos que está embaixo, que a maioria que não busca conhecimento, não entende isso, é só manipulado. Então você não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas, por trás dos véus. Para você descobrir isso, você tem que conhecer a verdade da Bíblia. Aí a Bíblia vai te apontar para os acontecimentos do mundo. Você vai olhar para a Bíblia e olhar para o mundo, e aí vai cair a sua escama dos olhos, e você vai descobrir essas corrupção do homem ao longo das eras. Qual que é a intenção do ser humano caído? Não aquele que se converteu verdadeiramente a Cristo, mas aquele que está para escravizar as minorias, né? E as minorias não buscam conhecimento, então eles lubridiam todo mundo, faz a sua corrupção, né? E usando a própria pessoa, dando os trabalhos forçados, ganhando cada vez menos, quando se aposenta com uma mixaria, para enriquecer esses caras. E dentro dessas coisas que às vezes a gente faz para as empresas, que algumas delas são lícitas, outras são ilícitas e a gente nem percebe. Então a gente está colaborando, só que Deus vai nos libertar disso daí, entendeu? Para esses dito cujo aí. Por isso que lá em Pedro fala: obedeceis vossos governantes. Mas o mesmo Pedro que fala obedecer, fala: mais provém obedecer a Deus do que o homem. Quer dizer, se o homem te pôr coisas corruptas e desonestas e injustas, você não tem que cumprir, entendeu? Seja ele seu patrão, seja governante, você só obedece enquanto for justo, quando for honesto, quando for verdadeiro. Se você às vezes vem lá e te oferece suborno para você fazer coisa, se você aceitar, você está aceitando o sistema da injustiça. Então, meus irmãos, aí é a escolha de cada um. É isso que está falando o Império Babilônico todo, que é o sistema mundano de coisas contrárias ao que a palavra de Deus ensina, para você andar no caminho de Deus, no caminho correto. Por isso que nenhuma religião leva a Deus, só quem leva é a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, que é o próprio Cristo. Entendeu? Então o caminho e a verdade e a vida é Jesus. E é a palavra, é a Bíblia que hoje nós temos aqui. Ela é Jesus e é Deus falando com nós em espírito através da sua palavra, nos orientando como que nós devemos viver no mundo de maneira justa, honesta, piedosa, compassiva, amorosa, amando o nosso próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. É essa a instrução. Você sendo verdadeiro, não traindo, não enganando, não trapaceando. Isso serve em qualquer âmbito que você estiver vivendo nessa terra, na sociedade.
Você não deve trair seu cônjuge, você tem que ser fiel a ele, ser fiel aos seus amigos, ser honesto com seus amigos, com o seu próximo, amar o seu próximo, seja ele quem for, demonstrar amor, demonstrar compaixão, misericórdia. É isso o decreto de Deus. E a Babilônia é tudo contrário a isso. Ser justo com as pessoas. A Babilônia é império da injustiça, império da mentira, império da traição, da orgia, da safadeza, do engano, da trapaça, da escravidão, da manipulação. É tudo contrário a Deus, entendeu? Isso é o sistema babilônico, que aí ele vai usar da própria tecnologia para prender as pessoas e obrigar a pessoa a se curvar a esse sistema, ou ela tá fora da sociedade, entendeu? É isso. Ela tá fora, ela vai ser pária da sociedade, entendeu? O cristão é como um pária da sociedade. É cancelado da sociedade. Você não compra nem vende. É só se Deus te mover para te sustentar. Quem tem fé em Deus, né? Nessa época aí. A história da Babilônia é uma história racional, onde prevalece o amor, a compaixão e a sabedoria divina. Uma cidade incrível, milenar, lá na Mesopotâmia. E, infelizmente, sua sociedade foi dominada pela arrogância e pela soberba. Estavam longe, muito longe da sabedoria de Deus. João descreve um mundo muito parecido com o nosso nos dias de hoje. Os mercadores no Antigo Oriente Próximo enriqueceram pela busca do prazer. Muitos negociantes de hoje em dia fazem exatamente a mesma coisa. Aí. Negócios e compras geralmente são feitos baseados na ganância, no dinheiro e no poder. É isso que eu falo. Muitos indivíduos se aproveitam do sistema para enriquecer, explorando os mais jovens, os velhos, os incultos e principalmente os mais pobres. E os mais pobres. Os cristãos não estão imunes às seduções do sistema babilônico. Somos avisados sobre o lucro do dinheiro, da riqueza e do prazer. Estamos presos no sistema, só não podemos se curvar a eles. As ideologias. Nós devemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, aquele que veio à Terra, fez-se homem pela graça do Senhor Deus e nos deu sua vida em troca de nossos pecados. Seus ensinamentos simples e ao mesmo tempo profundos incluem servir, dar e repartir. É por isso que João nos avisa: retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos dela, seus pecados, e para não do sistema como um todo, irmão, religioso, corrupto, governamental, tecnológico. Isso é lá na grande tribulação. Mas a boa nova é que este não é nem de perto o fim do mundo. Faça uma lista de grandes comercial já tá quase acabando. Quem você mais via 10 anos atrás? O Apocalipse oferece esperança, é uma visão da vitória de Jesus sobre todos aqueles que se opõem ao reino de Deus. Esta grande viagem nos levou ao início das poderosas civilizações da humanidade, passando por ascensões e declínios de impérios, caminhando através da história do passado, do presente e ao futuro. Aprendemos sobre como uma ideia pode ser mantida por um determinado período de tempo, parecendo às vezes infindável e duradoura aos nossos olhos mortais. Porém, se esta ideia for contra os desígnios superiores da vontade de Deus, por mais que ela floresça, se estabeleça durante milênios, se tornando um padrão familiar como a herança deixada pela civilização babilônica, ainda assim devemos nos lembrar a quem permanecemos fiéis: ao reino de Deus com toda a sua magnificência espiritual, bondade, compaixão, caridade, a promessa de vida eterna. Ou nos renderemos ao Deus do dinheiro, da luxúria e da prostituição de costumes, fadada ao extermínio e sofrimentos eternos, longe do coração do Senhor? Nosso chamado é para servir a esse reino sublime, o reino de Deus, sob o olhar amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o único reino que sempre esteve presente, o que perdurará até a eternidade, o poder e a glória de Cristo. E aqui se encerra um valoroso ensinamento que até mesmo a mais duradoura das ideias terrenas não significam nada perante a sabedoria e a vontade divina. Acabou, irmãos. É isso aí. Aqueles que gostaram, deixa o like. Compartilhe, irmãos, para chegar conhecimento às pessoas, tá? Esses estudos eu acho sensacional. Eu acompanho mesmo e eu compartilho porque Deus fala para compartilhar, né? Sei como dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus. Isso daqui faz parte
da multiforme sabedoria do Senhor. Então eu compartilho, ele fala para compartilhar, eu tenho que compartilhar, né? Para chegar a mais pessoas. Mas aí cabe a pessoa, ela tem interesse ou não. Aí a pessoa é que escolhe o caminho que quer seguir, se vai dar um pouco de tempo para o Senhor, para estudar das coisas dele, né? Aí a pessoa fala, minha vida é corrida. Tudo bem, irmãos, eu sei, a vida de todos nós somos corrida. São corridas a nossa vida, né? Mas assim, se você arruma tempo para viajar, para passear, não estou falando que não deva passear, deve sim, para você curtir a natureza, coisa que Deus criou. Mas você tem que ter o tempo para Deus, para orar, para ler a Bíblia, para ter conhecimento, para se preparar para as coisas futuras, para se preparar quando vier a recessão, quando vier a crise econômica, porque é por causa das guerras, por causa das catástrofes, vem isso daí. E aí a gente pega de surpresa, entendeu? Quando vem o desemprego, quando vem tudo, quando você tem que se apartar de uma determinada função, de um determinado emprego, porque te impõe você agir de maneira injusta e você não quer fazer parte disso. Então a gente tem que estar preparado. E como que vai se preparar se você não tiver conhecimento? Ainda mais conhecimento da sabedoria de Deus, conhecimento bíblico. Aí você pega de surpresa, aí você vai chorar, clamar a Deus, mas aí em cima da hora. Deus pode até ajudar aí, mas você vai passar por um sofrimento mais desnecessário, né? Entendeu? Então é isso aí, deixa o like quem gostou, badala o sininho de todas, né? E se inscreva no canal quem não é inscrito. Quem é inscrito, muito obrigado. Quem acompanha meu vídeo, muito obrigado. Deus abençoe abundantemente, derrame bênçãos sem medidas, não só porque vocês acompanham o vídeo, não. Independente disso, que Deus abençoe, que eu desejo o bem de todos. Eu oro até para os meus inimigos se converterem, entregar a vida para Jesus, e ainda mais para os meus irmãos, para os meus familiares, para os meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Esteja todo mundo com saúde, na paz de Cristo, compartilhando amor, compartilhando caridade, bondade, onde quer que andem, onde quer que passem. Que Deus abençoe a todos vocês, derrame bênçãos sem medida na vida de todos vocês, tá? E que vocês se interessem pelas coisas do Senhor, tenham intimidade com Ele, porque isso aqui te faz ter intimidade. Oração e palavra, os dois andam juntos, não pode ser só oração ou só palavra. Tem que ir oração e palavra, e buscar de coração o reino de Deus, para quando Ele voltar, ou quando a gente partir dessa vida, a gente ter um destino certo, né? Que é a glória do Senhor e o reino eterno dele, né? Não é o outro lado, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, fui!